Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo à Crítica na TV. Agora são 7h10 em Manaus. R$1 bilhão. A gente mal consegue imaginar o que poderia ser feito com toda essa verba. Quantos investimentos, quantas melhorias e quantos avanços poderíamos ver na pesquisa e na ciência do Estado, não é mesmo? Pois atualmente R$1 bilhão está retido na Superintendência da Zona Franca de Manaus. Um valor que deveria ser investido em pesquisa científica e na formação de novos profissionais. Mas, de um lado, empresas do polo industrial que cedem parte do faturamento para esses institutos de tecnologia. Simplesmente demoram a prestar contas à Suframa. De outro, a burocracia e a demora na análise desses documentos por parte da superintendência fazem com que os investimentos não sejam liberados. Ou seja, é um freio no desenvolvimento e um descaso que impede o avanço da ciência aqui no Amazonas. E que país, que estado pode avançar sem pesquisa e sem conhecimento? Este é o destaque da edição de hoje, que vai mostrar também os números da lei seca no Amazonas. Mais de 160 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados neste feriado. E mais. Moradores reclamam do processo de desapropriação das casas em um bairro da Zona Oeste por causa das obras do Prosamin. Combate ao surto de doenças. Começa a campanha nacional de multivacinação para atualizar as vacinas de crianças e adolescentes até os 15 anos. E ainda os cuidados com os bebês nessa época de forte calor. E a abertura do maior campeonato de futebol amador do mundo, o Peladão 2017. Agora, no A Crítica na TV. Moradores do bairro Presidente Vargas, Antiga Matinha, na Zona Oeste, reclamam do processo de desapropriação que estão sofrendo. A área que ocupam vai servir ao Prosamin, mas eles dizem que, além de serem retirados sem aviso, não estão recebendo a devida indenização. Dona Dulcirene e a filha moravam aqui nesta casa há 19 anos. Agora estão sem rumo. Eles disseram que eles já vinham que era para me arrumar meus bagulhos, que eles já tinham vindo me buscar porque o dinheiro já estava em caixa e eu não tinha ido, que já tinha vindo 2 vezes a juíza aqui e eu não fui atender. Foi isso que eles me falaram. Dulcirene e outras famílias ocupam uma área do bairro Presidente Vargas que vai ser beneficiada com obras da terceira fase do Prosamin. Por isso, a desapropriação vem sendo feita, mas, segundo denunciam, de forma violenta e sem qualquer tipo de indenização. Disseram sábado o papel para a gente sair e a gente não tem para onde ir. Aí vieram hoje, não dá para a gente sair. Aí deram até sexta para a gente. E para onde que a gente vai? Com a polícia estava aí na frente, aí a gente está pedindo ajuda, né? Nossa equipe ainda conseguiu encontrar uma das equipes da SUAB conversando com alguns moradores, mas ninguém quis gravar entrevista. Mesmo assim, revelaram que a polícia é chamada durante despechos porque o local é de risco. A Defensoria Pública se comprometeu em acompanhar o caso, até porque, segundo o defensor, a SUAB descumpriu um acordo feito em junho deste ano. E se estabeleceu 2 questões básicas: a avaliação adequada do imóvel e, se essa avaliação for inferior a 35 mil, se paga esse piso de 35. Estamos recebendo a todo momento denúncias de pessoas que estão sendo retiradas e, principalmente, forçadas, obrigadas e ameaçadas a assinar termos de acordo com valores inferiores a esse padrão. A Superintendência de Habitação do Amazonas informou que as equipes da SUAB, que acompanham o oficial de justiça no momento da ordem de despejo, orientam os moradores sobre a desocupação. E sobre as indenizações, o órgão explica que o valor de R$35 mil é estabelecido com base no decreto estadual que rege o Prosamin e as regras do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Mas também são avaliadas ainda a edificação, as benfeitorias e a realidade das construções, porque a maioria dos imóveis é de construção irregular e não tem a documentação de propriedade.
R$ 1 bilhão que deveria ser investido em pesquisa está parado na SUFRAMA. A verba é para projetos de pesquisa que as empresas deveriam patrocinar. Em contrapartida, os incentivos fiscais que recebem para se instalarem no Polo Industrial de Manaus. Estes processos trancados em armários da SUFRAMA afetam diretamente a vida de milhares de estudantes. São projetos de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Toda empresa de bens de informática instalada no Polo de Manaus é obrigada a investir 5% do faturamento anual nessa área. Em 2016, foram R$ 486 milhões usados, entre outras coisas, para patrocinar institutos de tecnologia, a Universidade Federal e a Estadual do Amazonas. As empresas decidem onde aplicar os recursos. O importante é que elas comprovem cada investimento à SUFRAMA. Problemas nessa prestação de contas podem gerar multas milionárias e até a perda dos incentivos fiscais. Quando os técnicos da SUFRAMA encontram algum erro na prestação de contas, o dinheiro é retido. Estima-se que R$ 1 bilhão esteja nessa situação. Em parte, culpa das empresas por não apresentarem documentos ou não investirem em projetos genuínos de P&D. Em parte, culpa da própria superintendência, que demora a analisar os projetos. Para se ter uma ideia, os processos de 2006 só foram avaliados em 2015. Mudanças na gestão reduziram a fila de espera para 3 anos. Diminuiu também a quantidade de falhas nos relatórios. A ideia é que para o próximo ano nós alcancemos a meta glosa zero, ou seja, todo recurso investido ele foi aproveitado. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio enviou esta semana um representante a Manaus. Ele traz uma novidade. A partir de agora, as fábricas do distrito também vão poder usar os 5% do faturamento para formar novos empreendedores e investir em startups, empresas de inovação tecnológica. A gente acredita que com isso, junto com uma nova frente de recursos humanos focada em desenvolvimento de empreendedorismo na região, a gente vai conseguir atender muita gente que está desenvolvendo tecnologia e que gostaria de empreender criando novas empresas de tecnologia, que são as startups. É o que a gente espera, né? E o Tribunal Regional Eleitoral deu um prazo até o dia 5 de outubro para eleitores que não votaram no primeiro turno da eleição suplementar justificarem a ausência. Para quem não justificar, a multa é de R$ 3,50. Já o prazo para o segundo turno vai até o dia 26 de outubro. O eleitor deve preencher o requerimento de justificativa eleitoral nos cartórios eleitorais ou nos sites do Tribunal Superior Eleitoral ou do TRE. Além do requerimento, é preciso apresentar um documento que comprove a ausência, como um atestado médico. No primeiro turno das eleições, mais de 560 mil eleitores deixaram de ir às urnas e no segundo turno, mais de 600 mil. Começou hoje em Manaus a campanha de multivacinação. Menores de 15 anos são o público da ação. 182 unidades de saúde de Manaus vão disponibilizar, a partir de hoje, 16 vacinas. Ana Cláudia não perdeu tempo. Trouxe para ver se estava faltando alguma, né? Mas graças a Deus está tudo certo, está tudo atualizado, a caderneta dela de vacina. Com o cartão de vacinação da filha de apenas 7 meses na mão, David fala sobre a importância de imunizar a pequena. Para a saúde dela, né? É muito novinha e não pode esquecer da vacina dela. Mas nem todo mundo tem o mesmo cuidado. O tempo passa e as vacinas vão ficando no esquecimento. Recentemente, em Manaus, um surto de cachumba foi registrado e, segundo as autoridades, a maioria dos doentes estava com a vacina atrasada. Neste ano, a campanha irá trabalhar com crianças e adolescentes menores de 15 anos. Isso porque eles são mais resistentes à vacina. E muitos pais acreditam que não há necessidade de vacinar os filhos nessa faixa etária. Então a gente pede que as mães levem o cartão de vacina, a gente vai avaliar se tem vacina atrasada ou não. Desde as formas graves de tuberculose, difteria, tétano, sarampo, cachumba, rubéola, meningite, contra o câncer de colo do útero, que a gente utiliza a vacina HPV, né? Apesar da campanha estar focada em atender o público de até 15 anos de idade, qualquer pessoa que estiver com cartão de vacina atrasado pode ser imunizado.
Agora a gente vai dar uma rápida conferida no trânsito da capital com imagens da nossa Motolink, que está agora na zona norte de Manaus, no sentido da Cidade Nova. Essas são imagens aí da Avenida Noel Nutas, como quem vai ali para o Terminal 3 da Cidade Nova. A nossa Motolink acabou de passar pelo Hospital Universitário Francisca Mendes, trânsito ainda um pouquinho complicado nessa a gente percebe aí uma retenção devido aí ao abastecimento aí no posto de gasolina, mas agora a nossa Motolink fluindo tranquilamente em direção à Cidade Nova. E veja daqui a pouco, imprudência no trânsito no feriadão, viu? Mais de 160 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. E ainda as altas temperaturas exigem cuidado redobrado com a saúde dos bebês. Agora são 7 horas e 20 minutos. O A Crítica na TV volta já já.